que você não ouviu falar após o Natal? Oi, gente linda, eu vim aqui para falar para vocês, mesmo tendo já passado o Natal, sobre algo muito importante. Eu vou falar com referências de um livro, que eu vou citar o nome no final. E então fique até o final, porque tem algo muito interessante para você logo ao final do vídeo. Então vamos lá. Hoje nós sabemos que estamos no final do ano e tem muita gente que reconhece Jesus como o nascimento de Jesus no Natal. Mas mesmo não sabendo, nós cristãos, quem é cristão, mesmo não sabendo uma data específica sobre o Natal, comemoram o nascimento no dia 25 de dezembro. Mas o que é interessante sobre isso não é nem a data, porque mesmo não sabendo a data, nós podemos honrar a Jesus, mesmo não sabendo se é essa data ou se é outra. Particularmente eu creio que é outra data, mas como colocaram essa data, vamos comemorar e dar honra, né, a quem tem honra. Então eu creio que você que é cristão deu honra ao Natal, que foi esses dias, ao Senhor. Mas eu não quero falar especificamente sobre a data em si, mas eu quero falar sobre a mulher que deu à luz ao menino Jesus, como dizem, né, algumas pessoas. Por quê? Porque eu quero falar na visão dela como foi o nascimento de Jesus, na visão de Maria. Maria, ela era uma mulher judia, né? Maria foi uma mulher judia e obediente a Deus, que cumpria os mandamentos de Deus. Ela era uma praticante da palavra, porque ela conhecia os mandamentos de Moisés, e os judeus iam às sinagogas ouvirem os sacerdotes que ali davam a mensagem de Moisés, do Antigo Testamento. Então ela sabia e conhecia também as profecias que falavam no Antigo Testamento sobre o Salvador. Maria, ela foi uma mulher agraciada porque ela era uma menina quando ela recebeu essa graça de Deus de ser a mãe de Jesus. Ela era uma muito jovenzinha, nos seus 15 a 14 anos, quando ela recebeu a notícia de um anjo que nós conhecemos, ou você já ouviu falar, chamado Gabriel. E ele chegou a Maria naquela cidade que é Nazaré, onde a Maria morava, e ali, entenda bem, né? Ali havia muitas meninas na idade de Maria. Eu gosto quando eu falo sobre alguma história bíblica, de imaginar a pessoa na história como era naquele tempo, de se colocar no lugar dessa pessoa. E então eu imagino Maria naquele tempo, imagine comigo Maria naquele tempo, uma menina muito jovem que recebeu essa notícia. Aí imagina que naquele lugar havia outras meninas, e havia, porque não era só Maria, aquela jovem de 14 anos ou 13 anos, ali naquela cidade. Havia outras moças que moravam ali, provavelmente até amigas de Maria.
até companheiras de conversa dela. E ela foi a que o anjo apareceu para ela. Por quê? Porque ela era a mais importante de todas, porque ela era muito especial? Primeiramente, não, porque ela era uma jovem moça como qualquer outra daquela cidade. Mas havia uma diferença nela, tinha uma diferença, que ela era uma menina obediente a Deus, ela ouvia a voz de Deus, ela tinha um coração puro, como diz aqui nesse livro. Apesar do improvável, Deus viu em Maria um coração puro e voltado realmente para as coisas que ele gostou, e para as coisas dele, né? De Deus. E ele gostou daquilo. O Senhor decidiu presenteá-la com uma honra inigualável por sua postura, fidelidade e entrega verdadeira e autêntica ao Eterno de Israel, que é o Senhor Deus. Então Deus viu em Maria essa graça, essa dedicação e, como diz aqui, um coração puro. E por isso ele escolheu Maria. Mas Maria era uma jovem como outras jovens daquela cidade. E ela foi escolhida, para quem sabe já a história, para ser a mãe do Senhor Jesus. Quando o anjo apareceu para ela, eu quero citar para vocês o versículo que o anjo falou. Porque na hora que o anjo chegou, Maria, ela primeiramente se assustou. Por quê? Eu digo que ela se assustou porque o anjo falou para ela: não temas, Maria. Então significa que ela se assustou logo de cara quando o anjo chegou. Porque imagina, você está nos seus afazeres, no dia a dia, tudo que você faz ali, uma jovem moça daquele tempo, lá na cidade de Nazaré, uma cidade que era pequena, não era conhecida por ser uma cidade próspera, mas ela morava ali, com seus pais, com sua família. Aí imagine você lá morando e aparece um anjo de repente. Eu creio que ele apareceu até em corpo humano, mas com um semblante iluminado, como um anjo. Porque os anjos têm a luz de Deus, né? Esse anjo, o anjo Gabriel, que ele é conhecido como mensageiro de Deus, né? Tem até versões de filmes de Maria, sobre o nascimento de Jesus, que ela fala: o mensageiro de Deus falou comigo, Deus enviou o mensageiro, que é o Gabriel. Porque existem anjos mensageiros do Senhor e Gabriel era um desses. Gabriel falou para Maria, primeiramente, não temer, não temas, porque ele veio da parte de Deus. Foi Deus que mandou ele. E aí, deixa eu citar para você esse versículo numa versão mais atualizada. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor de Deus e ficará grávida e dará luz a um filho e chamará Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 1, do 29 ao 33. Esse trecho que eu li aqui, que eu li, essa citação, resumidamente. Então, imagine comigo, o anjo Gabriel chegou e falou isso. Qual foi a reação de Maria?
ela ouviu, prestou atenção, só que ela ficou com uma dúvida. E ela perguntou para o anjo, mas como? Como eu vou engravidar do Filho de Deus, sendo que eu não conheço o homem? Ou seja, ela não teve relação com o homem. Quem? José. E com homem nenhum. Ou seja, ela era virgem. Por isso que a Bíblia fala que havia uma profecia do Antigo Testamento, que é em Isaías, que eu também vou citar aqui para você, que tudo está aqui nesse livro e o versículo é bíblico, que você pode encontrar na Bíblia também. Está em Isaías 7,14. É no Antigo Testamento, que está assim: centenas de anos antes de isso acontecer, havia já essa profecia. O profeta Isaías declarou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Então, ela sabia dessa profecia. Todos que ouviam a Bíblia lá na sinagoga sabiam das profecias do Salvador. Então, estava profetizado que o sinal será que a virgem conceberá. E ela, na hora, falou isso para ele. Como que ela ia saber? Por quê? Outro detalhe: ela estava noiva de José. A Bíblia fala que ela estava desposada. Isso significa noiva. Era só um modo de falar naquela época. E o noivado lá para os judeus era e é, né, até hoje, algo muito sério, pois é como um compromisso. Já é claro que noivado é um compromisso para casar, a gente entende isso hoje, mas era algo muito além disso. Era quase como se eles já tivessem casados, mas eles ainda não estavam oficializados. Só que eles já estavam nos preparativos, ou seja, o noivo tinha que preparar um dote para o pai e preparar casa, preparar tudo para receber a noiva. Então, ela já estava comprometida, ela já estava praticamente quase casada, mas ela ainda estava virgem, pois ela ainda não estava morando, não estava casada oficialmente para estar morando com José. E foi nesse período que o anjo apareceu e falou com Maria. Aí você imagina só, o anjo apareceu, falou com Maria e ela ficou com essa dúvida e perguntou para o anjo. E o anjo falou para ela que ela não precisava ficar com dúvida. Por quê? Ele explicou dessa maneira, que o Espírito de Deus iria descer sobre ela e ficaria grávida e seria mãe do Altíssimo, do Filho de Deus, né? O Altíssimo. E ela, na hora, respondeu: eis-me aqui. Ela falou: eis-me aqui, para o anjo, e deixou seu coração aberto para cumprir a vontade de Deus. E ela cumpriu. Não foi fácil, mas ela cumpriu. O José tentou deixá-la, porque quando ele falou, ele duvidou. Quando ela falou para ele, ele duvidou. Quando a Maria falou para José, ele não acreditou em Maria. Maria, então, ficou confiando em Deus. Só que Deus, ele faz tudo certo. E ele fez José, no momento que ele estava cansado e com sono, ele pegou num sono, e ali, antes de dormir, ele já estava planejando deixar a Maria. E por que isso? Porque na lei de Moisés, a mulher,
se tivesse grávida antes de casar e não foi nem do seu noivo, dos dois jeitos estava errado, era pecado. Então era até, poderia, pela lei de Moisés do Antigo Testamento, as pessoas poderiam até apedrejá-la. E ele não queria que ela passasse por isso, porque ele amava Maria. E aí ele não queria repudiá-la, que seria isso, ele condenar ela e falar que ela cometeu pecado e ela sofrer isso. Ele não queria isso, então ele pensou na sua mente: vou deixá-la, vou ir para outro lugar. Então pense comigo, quando isso aconteceu, que o José teve esse pensamento, Deus viu o pensamento dele, porque Deus vê nossos pensamentos, ele vê todas as coisas. Ele vê o que a gente imagina, o que a gente pensa, o que a gente planeja, o que a gente está tendo intenção no nosso coração, porque a mente e o coração estão conectados. O que eu imagino acaba vindo para o meu coração, e o que eu firmo no meu coração querendo fazer aquilo, eu acabo imaginando aquilo, e aquilo, se eu não estiver seguindo uma direção certa, eu posso seguir por uma direção errada. E quase José ia por uma direção errada. Mas Deus falou com ele em um sonho, como? Falou assim: José, não tenha medo em receber a Maria como sua esposa, porque esse filho é do Altíssimo, e ela está cumprindo aquilo que eu tenho para ela, porque era algo que Deus tinha para Maria. Maria foi escolhida para aquilo. É claro que Maria foi escolhida dentre várias moças que havia ali naquele lugar, mas, como eu disse lá no início, ela era uma moça que poderia, no momento, não ter aceitado, não querer, mas Deus viu antes o coração dela, porque Deus vê o coração, e viu que ela era uma pessoa obediente e com o coração puro e temente a Deus, e queria obedecer o que Deus tinha para ela. Então, Maria, ela foi muito agraciada por isso. Deixa eu explicar por que Deus escolheu ela. Deus escolheu ela porque ele não escolhe ninguém por acaso, como diz esse trecho desse livro. Deus não escolhe ninguém por acaso, porque o reino dele não existe acaso. Maria foi escolhida dentre de várias outras meninas por causa do seu coração e por causa de sua fidelidade. Por causa do seu coração e por causa de sua fidelidade e respeito à palavra de Deus. Por amor a ele e não porque não tinha pecado, porque todos pecaram, ou seja, de acordo com os ensinamentos cristãos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Na tradição e na religião católica, Maria é conhecida como uma mulher que nunca pecou, conhecida como Imaculada Conceição, ou seja, eles acreditam que ela continuou virgem após o nascimento de Jesus. Entretanto, deve ficar entendido que não tem respaldo bíblico para essa versão. Inclusive, contradiz o que é descrito nos evangelhos bíblicos. Ou seja, deixa eu explicar para vocês. Na religião católica, eles acreditam nisso, mas não há respaldo bíblico. E nós temos muito respeito por Maria e temos muito amor a Maria, mas não
nós não reconhecemos Maria como divina ou santa. Por quê? Porque ela era uma jovem virgem que concebeu Jesus virgem, mas ela era noiva de José. Então, enquanto ela estava ali para ter Jesus, eles não tiveram realmente relacionamento, mas assim, logo após o nascimento, eles se uniram como, falando melhor, né? Eles se uniram como um casal normal após quando casa. Então, Maria deixou de ser virgem. Na Bíblia não há nenhum respaldo bíblico que ela continuou sendo virgem. Até porque existe na Bíblia um versículo que fala que todos, a humanidade, quando fala todos, é a humanidade, cometeram pecados. Onde está escrito isso, né? Está aqui também no livro, está lá em Romanos 3, 23 ao 25, que diz que, eu vou ler essa citação rapidamente para você, mas você pode ler na sua Bíblia também. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Romanos 3, 23, 25. Ou seja, que todos pecaram, todos, como eu disse, toda a humanidade pecaram e eles precisam da glória de Deus. Todos nós precisamos da glória de Deus. Então, como diz aqui essa citação, quando diz todos pecaram, significa que todos são todos. Quando Davi, Moisés, Maria pecaram, isso não fez com que Deus o deixassem de lado, deixassem eles de lado, né? Ou seja, eles cometeram esse pecado, como diz aqui, que todos nascem com pecado original, sendo que Adão e Eva cometeram e contaminou a humanidade. O que significa isso, o pecado original? Para alguns que às vezes ainda não têm esse entendimento, mas deixa eu te explicar, porque todos nós precisamos entender e aprender isso. Adão e Eva, lá no início da criação, eles pecaram, eles erraram. Por quê? Se você já ouviu falar sobre essa história, resumidamente, eles não eram para ter comido do fruto de uma árvore que Deus colocou lá no Jardim do Éden, e Deus falou assim, ó, desse fruto aqui é o único que vocês não podem comer, todo o resto vocês podem comer. Mas a Eva foi seduzida pela serpente. O diabo, ele é espírito, e ele incorporou na serpente e conversou com Eva. E seduziu Eva para comer o fruto, que era um fruto proibido mesmo, era a árvore, os frutos daquela árvore eram proibidos mesmo. Por quê? Porque Deus falou. Então, se Deus falou, eles eram para obedecer. Só que o Satanás, incorporado na serpente, tentou enganar Eva e conseguiu. E Eva ofereceu também para Adão, e Adão também acreditou na sua esposa Eva, e os dois pecaram. E foi assim que eles saíram do Jardim do Éden, e foi assim também que o pecado entrou no mundo, na terra, nos seres humanos. Todos nós, quando nascemos com esse pecado, o pecado de Adão e Eva. E só quando nós nos limpamos em Cristo, pedindo perdão dos pecados e recebendo Ele na nossa vida como Senhor e Salvador, é só quando isso acontece que nós recebemos a regeneração, a purificação e um novo
nascimento, que seria já uma outra mensagem, que seria uma nova pessoa, que você vai ser com Cristo, andando com Jesus. Então, o que isso quer dizer? Resumidamente, que Maria ela tinha o pecado original de Adão e Eva. Ela poderia pecar como qualquer outra moça, mas ela se guardava, ela se santificava, ela ia na sinagoga, ela ouvia as mensagens, por isso ela foi escolhida. Mas após esse período dela cumprir o nascimento de Jesus, depois disso ela ficou casada com José, seu esposo. Ela cumpriu o que todo casal cumpre depois que se casa. E eles tiveram outros filhos, porque Jesus não foi o unigênito dela, ela foi o primogênito, o filho primogênito de Maria e o filho unigênito de Deus. Maria, a Bíblia fala e cita que ela teve outros filhos. Por que eu estou falando isso? Exatamente para que você compreenda que Maria, como diz a tradição católica, não é divina. Ela cumpriu um plano de Deus nessa terra. Assim como nós também temos que cumprir o plano de Deus nessa terra. Cumprir o que Deus colocou no seu coração para que você realizasse. E Deus sempre nos mostra e não deixa a gente, não nos deixa, né? Não deixa você nem eu desamparado em nenhum momento. Ele não deixou desamparado a Maria, ele cuidou de Maria, ele fez José ali acreditar em Maria e cuidar de Maria também como marido e não abandoná-la. Então Jesus sempre cuida de nós, Deus sempre cuida de nós. Então o nascimento de Jesus aos olhos de Maria, através dos olhos de Maria, que é isso que eu quero que você compreenda, foi para que você acreditasse em Jesus. Maria jamais ia querer que você orasse diretamente para ela, porque ela não é divina para te dar alguma coisa. Tem uma mensagem na Bíblia que cita sobre um casamento que Jesus fez o primeiro milagre, que foi em Caná da Galileia, que é aquela famosa história que alguns conhecem, que ele transformou a água em vinho, que foi num casamento. Ali naquele momento, Maria tentou avisar para Jesus, e avisou, né? Ela não só tentou, mas avisou. Falou assim: olha, Jesus, acabou o vinho e agora? O que a gente vai fazer? Acabou o vinho aqui no casamento, você não pode fazer alguma coisa, né? E ele falou, né? O que eu tenho a ver com você, mulher, né? E até nesse modo de dizer, muitos compreendem ali como se fosse uma ignorância, mas não era. Era uma maneira de dizer daquela época. Eles tinham esse costume de chamar mulher de mulher, falar mulher, entendeu? Não foi um desrespeito por a mãe dele. E não foi também querendo se achar melhor, ou não, eu tenho todo o poder, eu faço milagre quando eu quiser. Não era isso. Era porque o que ele estava mostrando ali é que ele não ia obedecer ela, porque ela queria que fosse naquela hora, porque o milagre vem de Deus, então seria a maneira de Deus, como Deus quisesse. Por isso, ela falou para os servos, que seriam como se fossem os empregados, os colaboradores que estavam ali, trabalhando naquele casamento, falou assim: olha, faça o que ele mandar, faça conforme tudo que ele falar, obedeça a ele. E eu vejo esse modo de falar de Maria, que seria a mesma coisa para nós hoje. É como se Maria estivesse falando para você e para mim: olha, ouça a Jesus, obedeça a ele, veja o que ele diz na palavra e siga ele, porque eu não sou divina e eu não vou fazer milagre para você. Quem faz é Jesus.
E ali, tanto que Jesus fez o milagre naquele casamento, aqueles colaboradores, os trabalhadores ali do casamento, que estavam no casamento, trabalhando no casamento, eles obedeceram a Jesus, os que serviam os vinhos. Então, nessa mensagem que foi pós-natal, mas o importante não é a data em si, como eu disse no começo, mas é o que Jesus significa para você. Para Maria, ele significava o Filho de Deus, que ela ali engravidou, que ela teve ele e que ela cuidou dele, que ela viu aos 12 anos ele conversando com os sacerdotes do templo, como diz na Bíblia, e ela reconheceu ele como o Salvador. Reconheça ele como seu Salvador, receba ele no seu coração, porque ele é o único que pode te ajudar em todas as suas dificuldades. Então, como eu disse que eu ia falar algo no final, eu falei essa mensagem deste livro, que é um livro através dos nossos olhos. Esse livro aqui, ele foi um livro, por que através dos nossos olhos? Porque aqui é contando através dos olhos de Maria e através dos meus olhos como foi a passagem de Maria aqui na Terra, a história dela de Maria, mas na minha visão, e por isso que eu falei a história de Jesus, do nascimento dele na visão de Maria. Eu falei, é claro, de forma resumida, tem mais detalhes aqui. Não é o livro todo que fala sobre esse tema, através dos nossos olhos, como diz aqui, são 12 mulheres com lições extraordinárias, ou seja, tem uma história de 12 mulheres bíblicas aqui, e uma delas é de Maria. E também foi escrito por 12 mulheres. E uma delas fui eu que escrevi, eu escrevi este capítulo, que é o capítulo de Maria, uma judia obediente. Ela foi uma judia obediente e cheia de graça. E eu tive essa oportunidade de escrever esse capítulo como coautora, tá bom? Para quem quiser saber mais curiosidades desse livro, que tem várias mulheres, tem a história de Agar, de Ana, tem a história de Lia, de Maria Madalena, e cada mulher escritora escreveu um capítulo. E outras curiosidades que tem no capítulo que eu escrevi são curiosidades teológicas, também, que eu falo um pouquinho aqui. Tem a escrita minha e a escrita da Cris, que ela que foi a representante desse livro, que ela me convidou, né, para ser uma das coautoras, né, e foi uma live que nós fizemos lá no período da pandemia, e a live, o tema da live era sobre as mulheres da Bíblia, né, e foram no início 24 mulheres, e cada uma ficou com uma mulher da Bíblia para estudar e passar uma mensagem, né, desta mulher, contando a história dela e passando uma mensagem sobre aquela história. Então, dessas lives que nós fizemos no período da pandemia, nasceu esse livro o ano passado, o ano de 2024, né? E eu ainda não tinha feito um vídeo sobre esse livro. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz. Na verdade, eu só fiz uma apresentação curta no Instagram dele, mas um vídeo mais longo aqui e falando o meu capítulo de forma resumida. É somente agora que eu estou fazendo, eu aproveitei esse final do ano, era para ter saído um pouco mais cedo o vídeo no Natal, mas não tem importância, porque o importante não é a data, o importante é o reconhecimento que você dá para Jesus, como Maria deu o reconhecimento devido a ele. Então, não é só esse vídeo que eu quero fazer desse livro, eu vou fazer, aliás, vídeo de cada capítulo aqui das minhas amigas coautoras. E se você se interessar, vai ter um link na descrição deste livro, tá bom?
Então, que Deus te abençoe, fique com Deus. Meu nome é Alexandra, para quem não me conhece, tá bom? Nesse canal eu falo sobre reflexões de encorajamento, falo sobre livros, não, esse não é o primeiro livro, só porque eu escrevi um capítulo dele, mas tem outros livros de outros autores que eu faço um resumo, né? Eu não leio o livro, eu faço só um resumo de algumas partes que falou comigo, mas no caso desse livro aqui eu vou fazer um resumo de cada capítulo e vai ser o primeiro livro aqui do canal que eu vou fazer um resumo de cada capítulo e citando alguns trechinhos do livro, e todos eles têm versículos da Bíblia e você pode acompanhar também lendo a sua Bíblia quando você adquirir ele. Então, fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.